Estávamos. Então, estávamos que agora eu tinha esclarecido um pouco sobre as nomenclaturas e as opções que eu e o Celso tivemos que chegar a isso, né? Só uma coisa da nomenclatura, eu tiro por experiência própria a dificuldade que eu tive. Como assim? Eu, como vocês, eu fui buscar a fonte, né? Que era a língua russa, o material russo. E assim, até os nomes eu tive que ver como seria a nomenclatura em português, porque você tinha nomenclatura em inglês, francês, alemão, espanhol, Sim. que a fonética não batia. Então, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer era como o nome em russo ele vai ser traduzido para o português, porque normalmente vinha pelo inglês, né, pelo francês principalmente, e às vezes espanhol. Então, quando eu falei, né, o ateliê, porque sempre que eu trabalhei com eles era N traduções, porque novamente, o estudo de vocês é extremamente importante porque é o primeiro em língua portuguesa que eu conheço, entendeu? E eu tive essa dificuldade, né? Brinquei ateliê, porque os livros que eu pegava ou traduziam ateliê ou traduziam como oficinas. E eu concordo com você que a palavra ateliê, até por trazer a coisa da arte, né? Ela tem um impacto bem forte do que a oficina, que é uma coisa muito mecânica, né? Muito de Muito máquina. técnica. Técnica, justamente. Eu acho que o Muito ateliê técnica. ele tem essa amplitude de trabalhar com arte e essa coisa do trabalho, né, das artes aplicadas, como a gente fala. Mas eu passei pelo mesmo problema Eu e a de... Neide, a gente chegou um momento, a gente priorizou absolutamente a documentação em russo, porque nós encontrávamos muitos problemas nas traduções dos ingleses, dos franceses. Os franceses, eles tomam licenças assim que a gente às vezes nem consegue entender muito bem em termos de escolha, o que acaba prejudicando muito. Então a gente acabou, de fato, priorizando a documentação em russo, o que a gente tinha, as infos que a gente tinha em documentos extremamente em inglês e tal, nós íamos cotejar com o russo para ver se havia algum problema. E muitas vezes a gente encontrava, assim, variações aí bem complicadas, né, de termos. Então eu entendo muito bem o que foi isso, porque eu passei pelo mesmo problema, que era, né, até eu me incomodava até quando fazia a literação da língua russa, né, botando em caracteres latinos. Comecei a preferir no cirílico, porque aí eu sabia o que era a palavra. E quando vinha para o, Sim. né, o latino, eu me complicava. Então, eu entendo muito bem como é essa coisa né, de chegar na palavra Sim. e como a palavra é importante para a gente identificar aquilo E ali. como você mesmo disse, é a primeira publicação em português. Conhece com uma pesquisa tão aprofundada. Então, tanto eu como a Neide, a gente sabe da responsabilidade que nós temos de trazer um documento como esse, com as nomenclaturas, os termos, todos o mais fiel possível ao que foi escrito e pensado e discutido pelos russos. Né? Enfim. Eu acho extremamente importante isso daí que você está tocando, Paulo, porque até muito pouco tempo nós tínhamos, tanto na literatura quanto em outros textos teóricos, uma tradução de segunda mão, né? E ainda hoje existem lançamentos de livros, digamos, editores que ainda vão traduzir do inglês, do francês. Que seria terceira Isso mão, né? e isso é uma coisa completamente incorreta, né? Incorreta, inclusive, com a cultura, e mesmo porque nós temos tradutores excelentes hoje. Já se foi o tempo que nós tínhamos 2 ou 3 tradutores da língua russa para o português, mas hoje nós temos tradutores muito bem formados, né? Nós temos trabalhando conosco, inclusive, e sempre tivemos esse cuidado, tradutores russos da língua russa para nós checarmos, inclusive, porque nós não sabemos tudo e mesmo entre os tradutores muitas vezes surgem muitas dúvidas, porque traduzir uma língua não é fácil, mesmo uma língua que é mais comum de ser traduzida, como é o inglês, ainda existe muitas traduções que pecam, né? E esses E textos, nós né? estamos falando de 100 anos atrás, né? Então tem mais essa tradução. E nós estamos falando de uma
ideologia de 100 anos atrás comparado ao que nós vivemos hoje. Então, é outra tradução. Não, Nós é isso que eu ia estamos colocar, falando né? de uma cultura que ficou no limbo, digamos, né? Do preconceito que ainda existe muito grande. Então, olha, são muitas as É, traduções. os textos são muito datados, no sentido assim, são textos que, pelo que eu estava entendendo do russo, a própria língua russa estava passando por uma transformação de 40 caracteres para o 33, que é o moderno. O próprio linguajar do século, como você falou, do início do século XX, né? Um linguajar, vamos dizer, bolchevique, né? Que estava tentando até pela linguagem também ter uma nova visão. Então, assim, eu entendo, a palavra ela tem uma importância muito grande porque justamente ela representa esse contexto todinho, né? Ela traz um Sim, espírito. Porque são novos discursos, né? É, São novos discursos, e outra, os discursos têm outros direcionamentos. Até então, nós tínhamos uma escrita, uma fala direcionada a uma elite, enfim, dentro da Rússia, inclusive naquele momento, há uma questão envolvendo línguas, não só o russo, mas também a invasão do francês na vida, principalmente da intelectualidade russa até aquele momento. Então, é uma discussão sobre a própria língua, né? Agora, eu e a Neide, a gente fez uma opção no livro também de trazer vozes. Então, há muitos textos, falas, né? Que a gente retirou de publicações, enfim, tanto revistas como livros. Então, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com essa questão da tradução, né? Para que o texto não fosse distorcido, uma ideia, tudo ali é muito novo, então que uma ideia não fosse, vamos dizer assim, mal compreendida, né? E há muitas ideias, são muitas, é um pensamento muito fértil naquele momento. mas Então, a desculpa gente aqui não poderia ter perdas. vou voltar a Neide, que desculpe pela, né? Como é que imagina, vai ser imagina. embora? Não. Eu Depois acho você que a edita. ideia é um bate-papo, sem problema. Exatamente. Ele vai pegar Sem no caminho problema, aqui e vai fica ser embora. tranquilo. Então, e esse tema que É, você trouxe aí da tradução da palavra, da nomenclatura do termo, da fidelidade ao texto, isso é muito importante, muito importante. Vamos lá, Neide, senão a gente não sai daqui. não, eu, na verdade, fiz essa introdução falando das nomenclaturas, Eu achei dos importantíssimo. conceitos, porque, inclusive, à medida que nós vamos pesquisando, nós vamos trazendo à tona questões, muitas vezes, que nós não esperávamos, né? Ou que nós temos que resolver antes de seguir adiante, porque sem resolver aquilo a gente não consegue ir adiante. E também a ideia, a gente sempre está retomando o livro, Paulo, porque assim, a exposição foi uma experiência extremamente rica e que nos demonstrou quanto que existe de riqueza nesse momento, digamos, e que é desconhecido. E a ideia de nós fazermos esse livro foi de estruturar um pouco melhor o nosso próprio pensamento, até para cada um de nós e nós dois em conjunto entendermos um pouco melhor, porque à medida que você dá estrutura, né, para você tem a exposição, e eu e o Celso conversávamos isso outro dia, ela está no espaço, ela está aberta, então você tem que organizar o espaço, obviamente, mas é muito diferente de você ter que organizar em um texto, em Palavras, né? capítulos, em palavras, e o texto escrito, ele é linear, né? Então, como é que a gente faz isso, né? O leitor, ele não vai ali naquele corredor ver a arquitetura e volta aqui ver o têxtil, ele tá... É outra Como é que é tradução, isso? né? É outra É tradução. outra produção. Então, nós dois até fomos muito ingênuos, né? Dizendo, Só nós pegar um e fizemos fazer o outro. catálogo, então nós vamos aprofundar o catálogo e beleza. Não, nossa. Então, uma questão também que acho que transpira nesse momento e que a gente tentou trazer para o livro, além das vozes, ou digamos, por meio das vozes, que é o que o Celso coloca, que são vozes pessoais mesmo, dos protagonistas desse momento,
o que nós sempre nos deparamos durante todo esse percurso, então voltando agora a Vihutemas, desde o nascimento de Svomas até o encerramento de Vihutem, né, em 1930, o que a gente nota é que são principalmente duas linhas de pensamento que vão estar se degladiando o tempo inteiro. Isso, obviamente, vai trazer uma riqueza muito grande, porque à medida que se tinha um oponente às ideias das vanguardas, as vanguardas buscavam esclarecer para elas mesmas cada vez mais o que é que elas estavam fazendo, para onde é que elas queriam se dirigir, e isso implicava em alterações dentro da instituição já estabelecida, que eram os ateliês. Então, nós temos várias idas e vindas. Nós temos 3 períodos dentro da escola, que são com reitores diferentes, em momentos diferentes, políticos e econômicos, dentro da própria União Soviética, e que vão estar ditando alterações, muitas vezes bruscas, no rumo do que vinha sendo pensado inicialmente. A própria ideia de arte, ela não só sofre conceitualmente com esse novo ideário, que na verdade já era pré-revolucionário, né? Essa questão da arte, tanto que um exemplo que eu sempre ofereço para uma melhor compreensão é o quadrado negro do Malevich, que ele não surge como uma pintura para ser colocada na parede, ele surge como um elemento cênico da ópera Vitória sobre o Sol. Então, veja, aí você já tem um deslocamento de um contexto, conceito artístico de uma obra, de uma pintura, que não deixa de ser uma pintura, mas que está colocado como um quadro grande dentro do espaço cênico de uma ópera que buscava o quê? Ela buscava agregar várias linguagens. Então, digamos, essa vocação para se pensar a arte num sentido mais amplo, né, já vinha desde lá atrás, antes da Revolução. O que ocorre com a Revolução, voltando a esse projeto político, é que aí você realmente tem que colocar todo esse teu ideário e esse teu pensamento sobre o que era até então dito estética, né, para a construção de um novo mundo. E isso implica em que, basicamente, digamos, de novo, a gente está sintetizando tudo, implica em você mexer na vida cotidiana, que é uma palavra muito cara para os russos, né? A vida cotidiana, como é que eu vou mexer nessa vida cotidiana? Isso implica em eu oferecer coisas que são o quê? São espécie de mídias por meio das quais o ser humano, o russo, o cidadão soviético vai montar, vai fazer, vai produzir uma nova vida. O que são esses exemplos? Esses exemplos nós vemos. A tua área, Paulo, né? Vou falar das colagens, né? Da fotografia. A fotografia, onde é que a gente vê a fotografia? A gente vê nas revistas, na Lef, na Novi Lef, para pegar as revistas que são as mais conhecidas, digamos, né, no Ocidente. Elas não estão nas paredes, elas não estão no cubo branco, elas estão oferecendo uma visão que é uma nova visão, uma forma, uma codificação diferente do que até então era codificado, pensando que imagem é codificação, né, espacial, de tempo e espaço numa superfície bidimensional. Porém, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um clube, ou os clubes dos trabalhadores, porque é uma área de convivência, onde aí nesses clubes você vai ter a leitura, os jogos, a reflexão e também o lazer, mas são novos aparelhos sociais que são construídos, como as vitrines que nós temos, o Mayakovsky fazendo digamos, a comunicação por meio
de desenhos e de imagens que são colocadas em vitrines, nós temos objetos incríveis que são construídos na Faculdade de Madeira e Metal, se pensando também em mensagens. Então, quando nós falamos de design, né, a gente foca muito no design de objeto, não tem a menor dúvida que isso daí é uma riqueza imensa, que acho que se eu, Celso, um grupo de 200 pesquisadores ficarem pesquisando 100 anos, a gente ainda não vai trazer à tona tudo que foi feito. Porém, existe um outro aspecto que está também no nosso livro colocado, que eu acho que é vital e é importantíssimo, que é o design da comunicação. O design da comunicação é vital nesse momento, por quê? Porque se quer comunicar o novo. Então, eu vou comunicar isso como? Eu vou construir novos objetos. Nesses objetos, eu tenho palavras, eu tenho dentro deles, se é um objeto arquitetônico, uma casa, né? A gente ontem ainda estava trabalhando com a ideia da casa de leitura, que era uma coisa, imagina, casa de leitura. Para que você precisa de uma casa de leitura? Fala sério, né? Para quê? Que bobagem. Uma coisa tão pessoal, né? Individual da gente, né? Pois é, onde as pessoas, inclusive, se reuniam, né? Se reuniam, então, as estantes, elas fazem, digamos, os sócios, né? É muito importante nesse momento. E o design da comunicação, ele abarca tudo. Então, você vai ter os pratos sendo mensageiros de comunicação. Eles não são só objetos para você pensar na estética, no comer, né? Também nisso é importante, com certeza. Mas eles servem para comunicar. Você tem a fotografia, que também é feita para comunicar. Ela é um objeto. Vai para a revista. Você tem um novo desenho do livro, desenho de revistas, desenho de casas, desenho de cadeiras, pensando num conjunto todo, que é como é que essa pessoa, esse cidadão soviético ou cidadã soviética vão existir no seu cotidiano, vão se movimentar, vão construir esse novo país. Então, tudo é feito em função de uma busca de um novo conhecimento, que a experimentação, por que ela ocorre? Ao mesmo tempo em que você está pensando um novo mundo, você está construindo uma nova linguagem, como a gente acabou de falar. Então, em todas as áreas, na psicologia, na literatura, na teoria literária, no cinema, no teatro, são neologismos que a gente que estuda, né? Teoria também, não é, você vai estudar a teoria produzida nesse momento, a psicologia do Vygotsky, a teoria de Bakhtin. Você vê, é um neologismo atrás do outro, que muitas vezes é dificílimo você traduzir, porque eles estavam buscando formas de nomear coisas novas, né? Como é que eu nomeio a inter-relação de um objeto artístico, que seja de design, com a pessoa, né? Aí tem todo um pensamento teórico e neologismos para se pensar isso. E Vyrutemas, ele vai funcionar como um grande laboratório. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista. Tanto que eu e o Celso pensamos, a gente chama de universidade, porque é um conjunto de faculdades, como é que a gente faz? Não, a gente não quer cristalizar a noção dessa escola, que foi uma escola tão vibrante, né? Então, é um laboratório, é um conjunto de ateliês, um laboratório, né, Celso? Eu acho que uma coisa que eu acho que é muito importante entender em relação aos Vyrutemas, isso aconteceu em outras escolas dentro da União Soviética também, mas especificamente ali houve uma concentração muito grande de correntes de pensamento. A gente usa muito um termo, né, que às vezes as pessoas não têm não são muito habituadas a ele, que é propedêutica. Eu falei já das Abfacts, da escola preparatória, e essa ideia de um curso preparatório, que depois vai ecoar também no programa da Bauhaus, aliás, vai, de uma certa maneira, ser o ponto original do Vorkus. Enfim, essa ideia de formar estava ligada a Nietzsche falou, a criação de uma nova pessoa, mas aqui, quando a gente está falando de um designer, a gente está falando de um arquiteto, de um novo profissional. Então, havia necessidade, a ideia não era colocá-los numa mesa, os alunos de arquitetos, numa mesa para projetar edifício e ponto final. Não. Que edifício? Que novo morar será esse?
Então, havia todo um conjunto de disciplinas que se propunha a sensibilizar esse profissional, esse futuro profissional. Então, por exemplo, só pegar um exemplo, Ladovsky, o que ele fazia com os alunos? Ele funda todo um conjunto de exercícios, que depois vão dar o nome de Sala Negra. Ele submetia os alunos a exercícios ápticos, memoriais, observação do espaço, se localizar no espaço, espaço fora, exterior. Ele saía com os alunos para o campo, para as ruas. Era preciso observar que o aluno compreendesse que um edifício, uma edificação qualquer, ela está ocupando um espaço. Que espaço é esse? É invasivo? A forma é importante, desde que ela seja uma forma funcional. Por exemplo, como será desenhado esse corrimão? Em que eu penso no corrimão? Nas mãos. Enfim, na madeira metal, os exercícios de conhecimento anatômico, estudar o corpo, observar o corpo, como eu sento, como eu pego o talher. Enfim, há todo um conjunto de observação do indivíduo, certo? Em ação, para que, de fato, a partir daí, primeiro se discuta e se pense como esse objeto vai ser projetado. Que objeto é esse? Outro ponto, a necessidade. Precisamos disso? E precisamos disso como? Desta cadeira, nós precisamos que ela atenda a que tipos de público? Então, já se pensa nisso também, certo? Em vários tipos de pessoa. Porque uma criança senta de uma maneira, um adulto de outra, uma pessoa idosa tem, enfim, cada fase da vida traz características próprias na utilização dos objetos, né? Aí também a questão do morar, tanto que eles mudam até a nomenclatura, não existe mais apartamentos, são dormitórios. Como a gente falou do Clube do Trabalhador, tudo agora vai ser vivenciado coletivamente. Então, os edifícios não são construídos mais com cozinha, banheiro, tudo é comunal. São construídos complexos comunais, salas de banho. É toda uma nova cultura, certo? É uma nova cultura cujos objetos que vão ser criados, vão ser projetados, também carregam neles uma ação educativa, uma ação transformadora. Então, o edifício que tem o dormitório, um lavabo e um armário, que é uma pequena cozinha embutida, certo? Mas não uma cozinha plena, ele tem um complexo, certo? É necessário que o edifício possua o banheiro comunal, cozinha comunal, creche coletiva, certo? Então, é todo um novo conjunto de espaços que vão educar esse indivíduo a viver coletivamente. Que essa era a maior dificuldade. Viver comunal é algo muito, muito complicado. Aqui no Brasil, enfim, não só no Brasil, em outros países, que não, vamos dizer assim, não tinha essa cena de revolução socialista, se tentou uma arquitetura comunal, com aparelhos coletivos, e foi um fracasso, porque é preciso educar o indivíduo para viver dessa forma, né? Então, ali existe, porque isso era justamente o coração da revolução, né? Esse novo homem, essa nova mulher, essa nova pessoa, né? Então, eu acho que as discussões que acontecem dentro da escola, dos UTMAs, por exemplo, principalmente na primeira metade dos anos 1920, vão todas nessa direção, né? As discussões, todas elas. Então, as disciplinas propedêuticas também traziam, né, embutida nos exercícios, nos estudos, essa educação do aluno, né? Enfim, para que ele passe a pensar de uma outra forma. Porque não foi porque outubro aconteceu em 17 que em novembro de 17 todo mundo já era comunal e coletivo. Não, absolutamente. Foi uma ação educativa exaustiva. Como a Neide mesmo colocou, a Krupskaya, ela tem uma importância dentro do planejamento da educação da União Soviética sensacional. Ela logo no início da Revolução, só para entender como o pensamento dessa mulher, o arrojo, nos primeiros anos da Revolução não há dinheiro. Os Isvomás, muitas escolas são fundadas dentro da Rússia Soviética no momento que eles têm um fronte de batalha, que é a Guerra Civil, né? Isso não impede que a ação dos bolcheviques se direcione para outros segmentos também, principalmente a saúde e a educação. Há muitos esforços ali.
No caso da educação, não há dinheiro. O país enfrenta uma guerra, o país está paralisado por uma guerra civil. Então, não há dinheiro. Então, o que a Krupskaya faz? Ela cria um grande esforço para a educação coletiva. Então, ela conclama por toda a Rússia soviética as pessoas que soubessem ler e escrever, que juntassem as pessoas da sua vizinhança, do seu quarteirão e ensinassem. Isso vai ser um sucesso, esse programa. Certo? É um grande esforço justamente de educação coletiva. Tanto que na metade dos anos 1920, resultados importantes começam a aparecer dentro da alfabetização. Mas é um momento, justamente, com a NEP e tudo mais, em que as escolas mais escolas começam a ser fundadas materialmente mesmo, começam a ser construídas, ou edifícios são transformados em escola. Enfim, a guerra já acabou, e o esforço econômico da NEP começa a dar algum resultado. Mas, nos primeiros anos, ela implanta esse programa para que houvesse vamos dizer assim, uma velocidade maior nesse processo de alfabetização. Isso na educação geral, né? Na alfabetização do indivíduo. Então, no caso do Zhytomyr, que é uma escola, vamos dizer assim, especial, ela se dedica às artes, ao design, à arquitetura, né? O esforço vai no sentido de modificação do profissional de criação, certo? A modificação do seu ponto de vista, da sua observação de mundo, né? Ele agora é um partícipe de uma nova transformação, grande transformação, né? Então, esse papel do arquiteto, do designer, como um transformador também, um criador de propostas de transformação social, é absolutamente essencial dentro do projeto dos Zhytomyr. Já era nos Zhytomyr, era a ideia do Lunacharsky. E aí tem uma outra mulher também que eu vou destacar, infelizmente ela morreu muito cedo, é uma pena, mas ela deixou um trabalho brilhante em 1918, e ela é uma das grandes responsáveis pelos primeiros programas dos Zhytomyr, ou pelo menos o norte que esses programas de vanguarda, porque havia mestres tradicionalistas também dentro dos Zhytomyr, mas os programas de vanguarda e não de retaguarda, que é a Olga Rozanova. A Olga Rozanova, ela vai ser a primeira artista, ela vinha da pintura, que vai perceber a importância da mensagem do artista, do criador no objeto. Quando ela faz um grande estudo das pequenas fábricas da Rússia, ela vai viajar, o Lunacharsky despacha ela, porque a ideia já era em relação a essa questão de quem vai desenhar os novos objetos da nova vida, os edifícios, os pratos, as cadeiras, as mesas, né? Então, é preciso saber o que está se fabricando hoje na Rússia, né? Porque as grandes indústrias, era de capital britânico que fabricava desenho do oeste europeu. Então, ela vai visitar no interior da Rússia as pequenas indústrias, né? Pequenas fábricas, e ver o que está sendo feito, como é feito. E ela observa algo que depois, em 1925, vai se tornar um grande projeto também de cooptação da população como produtora, também, na produção industrial. Ela observa uma coisa muito interessante, que ela relata para o Lunacharsky. Muito do que era, vamos dizer assim, consumido dentro das casas, em termos de objetos, copo, prato, cadeira, era feito pelo próprio usuário. Porque o objeto industrial, de fabricação industrial, era caro para o russo, né? Do campo, enfim, a pobreza era muito grande. Então, eles próprios faziam. Isso vai dar uma ideia para 1925, justamente para o álbum da vida cotidiana, né? Que vão ser grandes gabaritos de projetos, de mesa, roupa e tudo mais, que vão ser publicados em jornais e revistas, e para que a população também produza, né? Isso é sensacional. Como, por exemplo, também a questão da sustentabilidade. Madeira e metal, dentro da faculdade, muitas vezes o projeto nascia da sucata que eles tinham, né? Então, isso é projetos emergenciais, né? Na nossa exposição, vai estar no nosso livro também, tem vários projetos emergenciais. Por exemplo, a questão sanitária, né? Não havia dinheiro para se instalar esgoto. Então, os alunos são cooptados a criar objetos, certo? Para serem instalados dentro das casas, para justamente sanear, pelo menos momentaneamente, sazonalmente, o problema sanitário, né? A gente tem um projeto de lavabo sensacional, que vai estar no nosso livro, teve na nossa exposição. Então, eu acho que eu estou falando isso tudo para a gente também entender que os Zhytomyr não é só uma escola de projeto, é uma escola de pensamento, discussão, debate, questionamento do projeto, né? Então, daí, de fato, nasce o novo. Tudo bem que a gente vai ter depois problemas, mas a gente nem vou entrar nisso. Mas é pensado. Essa discussão acontece e é importantíssima. Eu e a Neide, a gente foi ler
na nossa pesquisa, ela falou, a gente foi ingênuo, né? Achou que tinha feito um catálogo. Quando fomos atacar o catálogo para transformar em livro, nós pegamos o catálogo, guardamos ele na gaveta e fomos fazer a pesquisa tudo de novo. É outra E a coisa. gente lê muito material, revistas, publicações e tudo mais, e a gente fica muito impressionado, ainda ficamos muito impressionados com o nível de discussão, sabe? Como a discussão aprofundadíssima sobre um objeto, né? Isso que a gente perdeu completamente em relação ao design. Porque também ali a gente tem que entender que esses profissionais iam projetar para uma indústria que não era mais uma indústria do capital, que precisava ter lucro. A indústria era mais uma ferramenta para atender as necessidades do povo. Então, a ideia de produção também é modificada, né, de produção industrial, porque não se visa mais o ganho de capital, se visa atender a questões sociais e necessidades físicas da população, né, no caso dos objetos. Então, de fato, era um projeto de total reeducação do homem, de mudança da humanidade mesmo. Eu acho interessante como assim, o conceito de arte que ele tem é totalmente adverso do que a gente tem hoje. O que a gente construiu. Porque, assim, eu trabalhei com Rodchenko. Então, a fotografia não era para ser exposta, né? O que me incomodava muito quando eu ia estudar Rodchenko é que o pessoal, vou pegar essa foto e botar num quadro. Mas não era para isso. Isso era para estar numa revista, isso era para estar num livro de poesia de Mayakovsky, isso era para estar num cartaz, isso era para estar na agitprop, no trem. Então, a visão do design, né, ela se mistura com a arte. É por isso que quando a tradução, né, do técnico-artístico do Vutemais, ele fica complicado, porque a gente tem uma ideia de arte e técnica. E eu vejo nesse momento que assim, não há separação. Quando eu trabalhei muito com as fotomontagens, e tem um livro, né, de Mayakovsky, que é o Proeta, né, que é isto, né? Quer dizer, a grande mudança do livro é que toda ilustração é feita por fotomontagens. Sim. Então, assim, que é do Rodchenko, inclusive. Entendeu? Então, assim, a fotografia, ela não era o fim em si, não era o meio em si, era um pincel, era uma forma... Ela tinha função também. E perdia função de informação, inclusive. Tudo ali é discutível em termos de função. Por exemplo, a estamparia, que é foi sempre o meu métier. A estamparia começa a ser pensada, e Stepanova, Popova, elas vão pensar muito sobre essa questão. A estamparia tem que abandonar, elas abandonam o terreno da forma, do ornamento, estética, né, da estampa bonita, e a estampa passa a ser também informação. Ela informa, ela carrega nela um valor informativo, né? Tem signo ali. Então, tanto que até hoje a concepção da Stepanova, a conceituação dela de função da estampa, foi aceita no mundo inteiro, apesar de não respeitada, né? Porque a gente está vivendo um momento de total esteticismo, o valor estético que funciona, né? Funciona não, né? O valor estético que prevalece. Naquele momento, não. Isso tudo a cultura do ornamento é abandonado. Absolutamente não há mais sentido em se pensar a forma em si, né? Em termos estéticos. Então, eu acho que são modificações grandes. Depois, lógico, vão haver retrocessos, mas isso é muito discutido, é muito debatido. Porque também essa questão da forma sempre foi, mesmo no século anterior, século XIX, mesmo no século XVIII, no momento em que vai se revolucionando a indústria, a produção industrial, a forma sempre foi onerosa, né? Ela passa a ser onerosa, tanto que no final do século XIX é esse conflito que se estabelece dentro da indústria, né? Quando a indústria justamente passa a não ter condições de atender determinadas demandas estéticas e passa a mudar o objeto, né? Enquanto alguns produtores, aí a gente tem, por exemplo, o conflito, né, até pessoal, que o William Morris vai viver, de propor um objeto socialista, de vir para uma sociedade socialista, no entanto, artesanal e caro, que é a produção dele, né? Os móveis e os tecidos são todos muito caros, porque ele faz uma escolha de produção artesanal, porque tinha aquele discurso contra a indústria, contra a sociedade industrializada, e ele próprio, no final da vida, acaba percebendo que estava equivocado. Então, isso tudo esse pensamento na produção também vai se modificando. Mesmo no Virrutem, que a escola
é cooptada para a produção de projetos mesmo, para a indústria, uma coisa ligada, inclusive, já ao primeiro plano quinquenal, e é quando a escola muda completamente, vira instituto técnico, né? É o fim daquele grande momento de discussão, de pensamento, né? E a escola passa a ser, de fato, de viés produtivista, mas mesmo ali ainda se observam discussões importantes, que é uma herança dos Rio-Temás, né? Não se projetar por projetar, né? Porque também a demanda é outra. A demanda, quem é o meu cliente? Quem é o cliente daquele design de móvel? Quem é o cliente daquela design de roupa? Do arquiteto? É o povo. É a população. Aspectos que eu acho que eles são importantes e complementam aquilo que estava sendo discutido, né? Porque quando a gente ouve nome e vai ler que tinha faculdade de pintura, de escultura, você diz, bom, mas e aí, como é que ficava isso, né? Aí eu retomo a questão entre os tradicionalistas, né, ou a retaguarda e a vanguarda. Porque existiu nesse período uma briga muito ferrenha e que nós vamos entender depois que os vitoriosos são os tradicionalistas. Como disse o Celso, nós não vamos entrar nesse aspecto hoje, mas se nós não entendermos o comportamento dessas de ensino de arte, e as suas expressões mais tradicionais, que seria o quê? Para a gente que sabe que aqui no Brasil uma escola de belas artes era, aqui na USP pelo menos, você se formava como bacharel licenciado em pintura, escultura ou gravura, né? Eram os 3 itens sagrados que você saía Das artes plásticas, né? As artes plásticas, exatamente. Então, se a gente pensar nessa tríade, nós temos a pintura, escultura e gravura, bom, e aí? Como é que fica? Existem vários aspectos a serem abordados, que obviamente eu acho que não é ideia de dar conta disso nesse bate-papo, mas eu acho que é relevante citá-los, né? Então, primeiro, a faculdade de pintura, a faculdade que mais teve inscrições inicialmente, porque existia, digamos, uma demanda reprimida. Porque, como nós sabemos, antes o ensino das artes era cerceado a um cidadão e cidadã, né, que eram pertencentes a um nível social considerado inferior, né? Então, quando se abre, todo mundo pode entrar, bom, mas eu vou fazer pintura, eu sempre quis fazer isso na vida, então eu vou fazer pintura. Só que, alô, não é mais aquela pintura do jeito que você estava pensando, certo? Mas a pessoa vai com aquela ideia. Escultura, a mesma coisa. E a gráfica, a mesma coisa. Então, vamos falar rapidamente de cada uma delas para a gente entender um pouco como é que elas entram e como é que elas tensionam de forma extremamente poderosa e que vai culminar depois, não só isso, né? É um conjunto de condições que vão culminar no realismo socialista, mas que já tem uma performance bastante intrigante nesse momento, de intriga mesmo, entre eu que acho intrigante. Havia mesmo. Intriga mesmo entre os tradicionalistas, né, a retaguarda e a vanguarda, que existe inclusive um termo tanto aplicado para as 3 faculdades, que era arte de cavalete. Eu não sei se você chegou a pesquisar isso, Paulo, para o seu mestrado. Tem um texto clássico de Tarabuquim, né, que é Sim. Sobre a pintura. Do cavalete à máquina, né? Que aí ele faz todo, e a arte, acho que a pintura nova, não estou lembrado são vários artigos, aí reunido todo do cavalete à máquina. E ele usa justamente a obra de Rodchenko em relação à fotografia, né? Ele vai dizer que a fotografia é a nova pintura, né? E para ser a nova pintura, a fotografia tem que quebrar com essa pintura que você está falando, né? Do tradicional, classicista, né?
Mas não Mas é esse aspecto que eu acho que a gente ainda vai estar discutindo dentro do campo da estética, e não é bem isso que eu estava colocando, não, porque assim, você não tira de uma representação para outra, você tira da tela e vai para a fotografia, né? Não é isso que eu estou abordando, eu estou buscando trazer aqui nessa discussão. É que você tem, primeiro, uma pintura que ela é feita para quê? Para uma comercialização. A gente sabe disso. Não, é assim, É uma nesse sentido tela. mesmo. A fotografia era para, como disse, para uma revista, com cartaz. Sim, eu sei, mas não se reduz, digamos, o que eu estou querendo falar não se reduz a tela e foto. Enfim, eu conheço essa discussão que existe, inclusive, o termo russo que o Brick vai pegar também de foto cartine, se a foto não é tela e a tela não é foto, enfim, eu conheço essa discussão, mas não é por aí que eu estou querendo seguir. A argumentação ela vai ao encontro do que era discutido dentro dos Vihutemanas e não de digamos, um segmento da arte em si. Como é que isso era fomentado dentro da escola? Por isso que eu falei arte de cavalete, eu não falei pintura de cavalete, né? Porque isso vai se aplicar à pintura, à escultura e a o que se chamava até então artes gráficas. Então, você tem na pintura 3 departamentos, por exemplo. Aí agora eu não estou falando da pintura arte, estou falando da faculdade de pintura. Você tem 3, na verdade, 4 departamentos, porque existe o departamento de preparação também, que é a propedêutica, que é aplicada dentro da faculdade. Mas você vai ter 3 departamentos que vão estar pensando qual é o papel da pintura nesse novo mundo. Entende? Você vai ter departamentos dentro da escultura que vão estar pensando qual é o papel da escultura nesse... Não é mais enfeitar o palácio do imperial ou da nobreza. Não é mais isso. Então, dentro do que nós estávamos discutindo até agora, que o Celso colocou de função, né, começa a se pensar de uma forma mais expandida no sentido de que isso sai da tela, isso sai dessa forma contida e, por exemplo, a escultura tem que ir para a rua. Ela vai como é que ela vai para a rua? Por meio de teatro, de marionete, por meio de cenografias. Então, você começa a colocar, assim, a arte na vida, e não mais aquela arte que é destinada a uma elite, né, que vai consumir esse artigo de luxo para poucos e mostra quando... Isso é feito hoje, a gente sabe. Está muito longe, Mas não. eu estou falando desse período. Eu estou falando desse período propriamente, né? E aí você vai ter, então, quando foi dito, o Celso falou dos exercícios que são feitos, né, pelo Ladovski e tudo mais. Então, nós temos artistas, pintores, por exemplo, que levam os alunos em excursões para eles entenderem como é que era a arte primitiva, o que pigmentos usavam. Então, essa parte também, aí você tem não só o aluno sendo levado a campo para verificar a história da pintura, né? Porque para quem acha que na Rússia não tem arte, né? Não teve pintura. Imagina, isso era tudo atrasado, imagina, não tinha pintura. Pintura são os europeus, teve o Renascimento, teve todo mundo. O que eles faziam? Pintavam os ícones lá, né? Então, eles iam para lá, na cerâmica, vão estudar a azulejaria antiga. Para quê? Para entender a estética? Não interessava essa questão. Interessava entender como é que aquele pigmento se transformava naquela forma. Então, tem um cunho científico aí muito forte. A arte, ela deixa de ser a tradição artística, o pictórico, o gráfico, o escultórico, para ganhar espaço, ganhar mundo, né? Aí, dessas 3 faculdades, na verdade, concluir
a discussão sobre isso, muito rápida, né? Que nem sei se estou me fazendo compreender, mas a gráfica, tanto ela passa a se denominar poligráfica. Então, não é mais artes gráficas, ela é poligráfica, né? E poligráfica, e essas faculdades, elas começam a ter uma relação muito grande com os institutos técnicos, sim, e os institutos de pesquisa. Vou chamar instituto de pesquisa, que, por exemplo, você vai estudar os pigmentos, você vai estudar fotomecânica, como é que você acelera a reprodução de imagens, né? A impressão de imagens. Então, o interesse pela fotomecânica, que era o termo do período, era muito grande para eles. Dentro da cerâmica, você vai trabalhar par e passo com o Instituto de Silicatos, que é onde faz toda a pesquisa. Os alunos iam para lá para aprender. Quando chega a Tatlin na Faculdade de Cerâmica, que foi professor na Faculdade de Cerâmica, ele chega com toda uma pesquisa que ele tem desde lá, 1914, né, ou 14, que era de cultura de materiais. Para quê? Para conseguir formas que, como o Celso estava dizendo, como é que eu uso isso? Como é que eu determinada bebida? Como é que eu uso? Não vou fazer um copo da moda, né? Quadrado, sei lá o quê. Tudo bem, Malevich até fez isso, mas aí é uma outra questão que não vamos discutir. Encaixar tudo no canto só. É uma subversão, mas ali ele subverte o objeto, é diferente, tem uma outra proposta. Sim. Exatamente. Então, ali a questão. Malevich é um caso à parte. Malevich é nosso muso, para começar. Sempre um caso à parte, especialíssimo. Sempre um caso à parte, tanto que na exposição ele foi o nosso homenageado, na nossa linha do tempo, ele inicia e ele termina. Nós temos para o Malevich assim um cu. Aquele quadrado negro dele dá muito trabalho na sala. Dá para todo mundo, dá para todo mundo. Só um folclore aqui, há uns 3 anos atrás eu assisti um programa na Rússia que reunia algumas grandes figuras assim, do cinema. Eu lembro que era o Konchalovsky, eu não lembro os outros, o Konchalovsky porque é um cineasta que eu já estudei bastante também, mas ele falava assim, a pergunta era: o que você acha do quadrado negro? Nossa! Eu saí, eu terminei de ouvir esse programa com a seguinte conclusão: se você não quiser parecer estúpido, não se meta a explicar o quadrado negro. Não. Tentou explicar, parece que é estúpido. Esse quadrado negro dá tanto trabalho. Nossa! É melhor não tentar explicar. E ainda tem o pior, conta a história do quadrado negro. Ainda tem o quadrado branco na tela branca. Então, exatamente. Aí depois você tem o Lisitzky, você tem também o Rotchka no tríptico dele. Então, é melhor deixar quieto. Mas então, tirando Malevich, né? Tatlin, estamos falando de Tatlin. Ele que entra com a cultura de materiais e vão pesquisar qual que é a liga melhor para fazer um copo, uma xícara, porque a faculdade de cerâmica agregava vidro também, né? Não só... Eu só queria fazer uma ressalva. Assim, todos esses vanguardistas que a gente está falando aqui, todos eles eram professores. Tatlin era professor, Radchenko era professor, a Pova era professora. Quer dizer, não há essa distinção, né, do artista fora da sala de aula. Eu acho a importância dessa experimental que a gente está falando é que todos eram professores, né? Todos faziam parte de institutos de cultura, todos faziam parte do Temas. O próprio Klutsis, né, que é um dos grandes fotomontadores, ele trabalha não só com fotografia, mas com essa coisa de preparar o teatro marionete. Tem até uma foto dele com... Estruturas também. Esculturas, né? Então, estruturas. Ele tinha estruturas de propaganda, alto-falante. Ele era bem múltiplo. Todos eles Isso eram. Para nós é complicado quando a gente for organizar o livro,
E o livro, inclusive, traz umas idiosincrasias que foram propositais. Por exemplo, por que a gente colocou Lissitzky na faculdade de pintura? Porque, assim, no nosso livro, nós temos pequenas biografias que são exemplares, onde nós trazemos as vozes de determinados protagonistas. Não todos, porque é um livro e a gente tinha que terminar, né? Tem um número de páginas. Mas aí você diz assim, nossa, mas o que o Lissitzky está fazendo na faculdade de pintura? Você vai precisar, né, entender a lógica toda. Não é caótico, nem foi por acaso que ele está ali. Mas você lembra que a gente teve longas discussões, né, sobre isso? Tudo. Da mesma maneira, o Tatlin. O Tatlin também é outro complicado de localizar, né, no lugar. É a questão também do recorte, né? É o recorte que você tem que fazer, né? Você tem que colocar deixa eu só fazer um complemento na de rodapé, uma coisa que a gente falou, que ela está falando dessa coisa da cultura de materiais. É importante entender também que, diferentemente, por exemplo, da Bauhaus, que geralmente a proposta inicial da Bauhaus de Weimar, que a gente muitas vezes compara, a proposta dentro da escola era o abandono absoluto da artesania. Os alunos estudavam para um projeto de fabricação serial, industrializado. Por quê? Porque era justamente a democratização do objeto. O objeto artesanal ele é excludente, ele é caro, ele demanda... Enfim, há aí também uma questão, um pensamento do valor, do custo para a produção industrial. Então, a opção é a indústria. A gente sabe que ali há eles quase que são obcecados pela produção industrial, pela máquina. Acabando de falar do Lissitzky, que ele denomina, inclusive, aquele momento da era das máquinas, né? Enfim, então, a opção é essa. Vamos projetar para a produção, para o multiplicável industrial, né? Apesar de todas as dificuldades que a indústria soviética enfrenta nesses anos de 1920. Ela vai se tornar mais robusta mesmo a partir do final da década. Aí, e depois deslancha durante os anos 1930, graças justamente aos planos quinquenais. Mas essa opção existe. Então, esse estudo de materiais que a Neide está contando, ele também envolvia que o aluno entendesse como aquele objeto ia ser fabricado, o fabrico dele. Isso era importantíssimo. E para isso, inclusive, eles também trabalhavam junto, no caso da cerâmica, que é o que está aqui, a gente está falando do Tatlin e tudo mais, eles passavam um período dentro das fábricas de cerâmica e de vidro. Não é assim, vai fazer um estágiozinho lá. Tanto que alguns processos de produção dentro da fábrica de cerâmica de Duliovki, em Moscou, nesse período dos anos 20, eles alteraram o processo de produção por conta da presença dos alunos, que começaram a se inteirar de como era e traziam conhecimento que eles estavam estudando e faziam propostas, porque eles não iam lá só para aprender, né? Porque lá era onde era a produção, eles iam lá também para levar o conhecimento deles, do que eles estavam aprendendo na faculdade. Então, a troca é muito grande.